2025 foi um dos anos mais complicados do século 21 para empresários. Então, se você está terminando o ano com dificuldade de fazer um balanço do seu ano, de saber se foi bom, se foi ruim, você pode até estar faturando bem, mas você tem aquela sensação de que você passou o ano apagando incêndio, teve dificuldade de tomar decisão, esse vídeo é para você. Antes de continuar, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, comentem o que vocês acham desse conteúdo. Toda segunda e quinta-feira às 20 horas eu estou postando vídeo nesse canal, então comentem aí o que vocês acham desse assunto. Mas basicamente é o seguinte, eu estava vendo uma pesquisa aqui que fala que 2025 foi para muitos empresários, gestores e líderes um dos anos mais difíceis dessa década. Isso não é uma opinião. Segundo levantamentos divulgados ao longo do ano por veículos como a Veja ou até relatórios globais de mercado, mais de 70% dos CEOs afirmam que 2025 foi mais complexo para tomar decisão do que os anos anteriores, mesmo com mais tecnologia disponível. Ou seja, tem mais tecnologia, tem mais informação, mas o empresário fica meio perdido. É como qualquer pessoa na frente desse monte de dados que a internet traz para a gente acaba ficando perdido, sem saber por onde começar, sem saber por onde buscar a informação correta, sem saber se sua empresa está utilizando o que o mercado está trazendo ou não, e às vezes você acaba adotando métodos que estão de certa forma ultrapassados. É importante que você entenda na sua empresa quais são os seus critérios de trabalho, entendem? Os critérios de demissão, os critérios de promoção, os critérios de evolução. Quais são os princípios? Eu não estou falando de missão, visão e valores. Eu estou falando de uma coisa um pouco mais aprofundada. Eu acho que esses termos, essa cultura empresarial mais antiga de missão, visão e valores, se você não tiver se você não destrinchar isso, não vai servir de nada, vai só ficar um quadro lá na parede, né? A verdade é essa. Então, um exemplo do que eu estou querendo falar para vocês é que em 2025, de acordo com essa matéria que eu estou lendo, o líder ele precisou decidir sobre a adoção ou não de inteligência artificial. E aí já começa chutando a porta, né? Uma das coisas mais complexas que o empresário tem que decidir hoje. Porque metade dos empresários dizem que a inteligência, por exemplo, um exemplo, né? Porque tem várias formas de se implementar inteligência artificial no seu trabalho, na sua empresa, mas eu não uso mais chatbot porque o chatbot está ultrapassado, ninguém gosta de usar chatbot. Mas os outros 50% das pessoas entendem que mensagens automatizadas viabilizam a operação de qualquer pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ser atendido por IA. Além de ser respondido mais rápido, eu consigo discriminar melhor o que eu tenho para dizer sem precisar escrever, né? Às vezes tem ali a opção 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu aperto 3, eu já sou direcionado para onde eu quero. Mas, cara, além disso, o empresário ele teve que decidir a adoção ou não de inteligência artificial, cortes ou manutenção de equipe, expansão ou retração de investimento, apertar o botão para acelerar ou ter mais cautela, e tudo isso ao mesmo tempo. E decidir constantemente sem planejamento sólido gera um tipo de desgaste que quase ninguém fala, né? O desgaste mental da liderança. Vamos aos exemplos reais, né? E aqui eu separei alguns exemplos para vocês do que aconteceu em 2025. Em 2025, empresas como Amazon, Meta, Verizon, IBM e diversas Big Techs anunciaram rodadas de demissões, mesmo continuando lucrativas. Segundo dados compilados pelo Business Insider, que é um portal mundial de notícias ligado à tecnologia, mais de 120 mil postos de trabalho foram cortados apenas no setor de tecnologia ao longo do ano. Mas repare, essas decisões elas não surgiram em 2025, isso era uma coisa que já estava programada há muito tempo. E já sabia que ia acontecer, ainda mais com o avanço da IA, né? E elas foram consequências de decisões tomadas ou adiadas nos anos anteriores. Crescimento acelerado sem eficiência, contratações sem sustentabilidade, apostas estratégicas sem validação clara. E aí quando o cenário apertou, a correção veio. E veio de uma forma ruim, né? Veio de uma forma que deixou muita gente desempregada. E quem executa essa correção? O líder. O líder que tem que tomar essa decisão dentro da empresa. E eu estou falando de IBM, Amazon e tal, mas se você trazer isso para a sua realidade, você vai se identificar com isso.
Foi um ano de decisões complicadas. Então, assim, eu acho que é importante você finalizar esse ano olhando um pouco para trás, entendendo se você tomou as decisões certas, pensando, pô, ano que vem eu vou tomar muitas decisões relacionadas ao meu processo de trabalho. Então, pelo menos deixa eu validar o que eu fiz esse ano de certo e errado para eu não repetir se foi errado, ou então para eu melhorar um pouco mais o meu feeling de tomar decisões e tal. Outro dado importante: pesquisas globais sobre saúde mental no trabalho mostraram um aumento significativo de burnout em cargos de liderança, especialmente em médias e grandes empresas. Não por excesso de trabalho manual, mas por excesso de responsabilidade decisória. Então, decidir sem clareza cansa mais do que trabalhar muito. Tome cuidado com isso, procure saúde mental, procure psicólogo. Eu acho assim, por exemplo, para mim, meu psicólogo eu coloco na conta do investimento empresarial. É uma coisa extremamente importante para qualquer empresário, para você poder tomar a decisão de uma forma mais tranquila. Muitas vezes você não sabe o que conversar sobre as suas coisas, porque com a esposa você não vai ficar trazendo esse tipo de informação assim. Você vai tentar blindar o seu marido ou a sua esposa de alguma forma. Você vai ter dificuldades para falar isso abertamente com familiares, por diversos motivos, aí vai de cada um. E numa roda de amigos, você não vai falar sobre negócio, você não vai falar sobre o seu faturamento, sobre o seu lucro, sobre suas dificuldades. Num bar com uma pessoa desconhecida, muito menos. Então, contrate consultores de negócios, contrate psicólogos, eles vão fazer bem para o seu negócio, eles vão fazer você faturar mais. E eu tiro por mim, cara, para mim foi uma mudança de vida total. Você chegar, eu, por exemplo, muitas coisas que eu falo com o meu psicólogo é como se eu estivesse conversando assim com um sócio, alguma coisa nesse sentido, porque não que ele venha me trazer uma visão estratégica ou até estratégica, mas assim uma coisa operacional. Ele não vai me trazer isso, ele vai trazer um pensamento tático da minha operação, mas ele vai me ajudar a pensar de forma estratégica. Ele vai me ajudar a pensar por uma ótica diferente. Então eu estou defendendo isso porque eu estou vendo aqui numa matéria que os números de burnout em empresários estão aumentando em cargos de liderança. Então, se você quiser desconsiderar isso, fica à vontade, mas isso é um fato. Outro fator que fez 2025 ser tão difícil foi a velocidade da mudança tecnológica. A inteligência artificial deixou de ser um discurso e virou operação. Segundo relatórios do setor, mais de 60% das empresas pretendiam implementar IA em algum nível em 2025, mas menos da metade sabia exatamente como isso impactaria pessoas, processos e resultados. Ou seja, muitos líderes decidem no escuro. Não sabem de que maneira a IA pode te ajudar. Não sabem de que forma, por exemplo, você pode economizar com um agente de IA que vai fazer um planejamento, por exemplo, financeiro para você. Que você vai chegar, você vai conversar com ele e dizer, olha, eu faturo tanto, eu preciso economizar tanto, eu tenho 3 cartões de crédito, eu tenho 5 funcionários, eu tenho não sei o que e tal. Vou pedir pro meu contador fazer isso. Vou pedir pro meu contador tirar essa dúvida aqui para mim. Vou ver um vídeo aqui no YouTube de 15 minutos. Pô, cara, se tu começar a utilizar o chat GPT com frequência, o Gemini com frequência, qualquer coisa com frequência, tu vai ganhar um tempo absurdo na tua vida profissional. Baixa pelo aplicativo no celular. Por exemplo, o chat GPT tem uma opção de você gravar um áudio ao invés de ficar digitando, né? Então, enfim, eu não sei se você já usa, se você que está vendo esse vídeo já usa ou não, mas vale muito a pena, cara. Então, isso vai... por exemplo, tem uma dúvida, manda um áudio aqui, ele vai te responder. Não quero ler o que ele está falando. Abre o modo conversa, e tu vai conversar com ele, ele vai te dizer o que fazer, vai te orientar de forma inteligente. Muito melhor do que ficar pesquisando um monte de coisa aí na internet sem filtrar, sem saber se é verdade, se não é, né? Então, muitos líderes decidiram no escuro. Decida sobre algo que você não domina. Decidir sobre algo que você não domina gera insegurança. E a insegurança gera ansiedade, a ansiedade constante vira esgotamento. E muita gente passou o ano inteiro reagindo, mas não dirigindo a sua empresa, pois isso é fundamental. Então, se você sente que 2025 foi um ano de fato, que não teve direção, isso explica muito por que você está cansado agora.
Agora vem a parte mais importante, o que 2025 ensinou e como resolver isso daqui para frente. Primeira solução, reduzir decisões improvisadas. Não é decidindo menos, é determinando com critério. Toda decisão importante você precisa responder 3 perguntas. Isso tem impacto real na minha vida ou no meu negócio? Isso é reversível? Isso é muito importante para você não cair no erro de fazer uma coisa irreversível e perder tudo. Isso está alinhado com a direção do meu negócio, com as diretrizes do meu negócio? E a segunda solução, parar de confundir esforço com avanço. Trabalhar mais virou uma muleta para não decidir melhor. Avançar exige, claro, consistência, consciência, pensamento, dados, análise. Terceira solução, tirar o peso da cabeça do líder. Decidir sozinho cansa. Empresas que utilizam dados, relatórios, indicadores claros dividem o peso da decisão. Não controlam todos os fatores da sua empresa. Quarta solução, combinar mais cedo. Empresas maduras não são as que acertam sempre, são as que erram em menor quantidade e mais rápido. Quinta solução, aceitar que lideramos. Quinta solução, aceitar que liderados vão se sentir contrariados. Ninguém agrada a todo mundo. Então, se você tiver que tomar decisões empresariais que vão afetar os outros, faça isso o mais rápido possível, da forma menos indolor possível, que isso vai ser responsável pela saúde do seu negócio. Inscreva-se no canal, comente o que você achou, comente notícias para a gente comentar, enfim, traga informações legais aqui para a gente que a gente vai debater. Valeu!